Eu sou André Medeiros, da Sala do Desenvolvimento, e eu venho aqui justamente para trazer informações, ideias, dicas que possam aumentar o teu nível de bem-estar emocional. Que isso possa contribuir para que você fique mais forte emocionalmente. Esse é o grande ponto. Esse é meu grande objetivo. Bem, hoje tem muita gente que vive a vida como se estivesse entrando em um carro, sentado no banco de trás, e com uma venda nos olhos. E a vida vai levando, o carro vai levando essa pessoa sem ela decidir se vai para o lado A, para a direita, se vai para a esquerda. É aquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E por quê? Porque muitas vezes tem uma clareza de onde se quer chegar, aonde é que eu quero estar daqui a 5 anos, aonde é que eu quero estar daqui a 10 anos. Qual seria o meu melhor futuro possível? Qual seria o seu melhor futuro possível? Aonde você estaria estando naquela posição, chegando naquele ponto, você estaria mais feliz? A gente começa a pensar, a gente pode pensar em vários aspectos da vida. A gente pode pensar em termos de saúde, a gente pode pensar em termos financeiros, em termos de satisfação profissional, em termos de família, em termos de relacionamento com os pais, com os filhos, com o cônjuge, com amigos. Então, aonde é que eu quero estar? Qual é o cenário que vai me trazer maior felicidade? Aonde é que eu vou ficar mais satisfeito? Esse é o grande ponto. Só que fazer isso dá trabalho. Muitas vezes as pessoas não param para pensar dessa forma porque gasta muita energia e também tem outro ponto, além de gastar muita energia, quando você define o ponto que você quer chegar, quando você define aonde você vai querer estar daqui a 10 anos, 5 anos, você define o que é sucesso para você e por outro lado, você define o que é fracasso para você. Então, se você não atinge o sucesso, você está exposto à dor de não ter atingido o sucesso. Então, esse também é um dos pontos por que as pessoas não definem, porque elas evitam a dor. Só que evitando a dor, elas terminam evitando também as melhoras, né? Tendo um ponto um objetivo, o seu melhor futuro possível definido, você facilita teu processo decisório. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam adiando esse processo decisório, ficam adiando a definição dessa grande meta, dessas grandes metas, desse melhor futuro possível. E a gente vai adiando e vai passando o tempo. Tem uma poesia de Mário Quintana que fala o seguinte: quando se vê, são 6 horas, quando se vê, é sexta-feira, quando se vê, terminou o ano, quando se vê, perdemos o amor da nossa vida, quando se vê, passaram 50 anos. Passa muito rápido. Se você está demorando a definir o teu melhor futuro possível, você vai ver que de uma hora para outra passou uma semana, de uma hora para outra o ano passou. E você sente isso, você sabe o que é que eu estou falando. E um dos grandes problemas de também não definir qual é o teu melhor futuro possível é que se as pessoas não definem qual é o melhor futuro possível para você, você termina assumindo o melhor futuro possível de outra pessoa. Você começa a correr atrás do que a sociedade definiu como sendo um padrão de desempenho ou um padrão de felicidade, um padrão de sucesso. E muitas vezes o que a sociedade definiu como padrão de sucesso não é sucesso para você. Muitas vezes você pode despender uma energia imensa, gastar uma energia imensa, investir muita energia naquilo e na realidade você vai chegar no lugar que você não queria chegar. Esse é o grande problema, é quando eu quero comer banana e planto laranjas. Se eu quiser plantar laranjas, eu vou colher laranjas e esse é o objetivo. Eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Tá tranquilo. O grande problema é se eu plantar laranjas, mas na realidade eu estou querendo comer uva. Então esse é o problema. E não existe certo ou errado. O que é sucesso para mim não é sucesso para você. E o teu sucesso pode ser que não seja o meu sucesso. Mas o importante é o seguinte, é que você saiba
qual é o seu sucesso, qual é o teu melhor futuro possível. Em relação a isso, tem um livro muito interessante que se chama Antes de Partir. Antes de Partir é um livro de uma cuidadora que ela cuida de pacientes que estão em estado terminal. Então, e o que acontece com essa história dela? Ela vai aprendendo durante o percurso dela, porque ela encontra pessoas que no finalzinho, nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos, relatavam arrependimento por exemplo, não ter demonstrado seu sentimento para as pessoas que amava. E aí se arrependeu profundamente. Ela conviveu com pessoas que investiram muito tempo na sua área profissional e não tiveram equilíbrio para trazer a família junto, para investir tempo na família. Ela conviveu com pessoas que, quando jovens, na realidade era jovem essa pessoa, a grande maioria das pessoas que ela relata no livro são pessoas mais idosas, mas teve um dos casos que era um paciente jovem que tinha sofrido um acidente de carro, um acidente, e tinha ficado num estado de saúde muito complicado. E esse paciente, especificamente, ele tinha muito arrependimento por não ter dado valor suficiente à saúde e ter tido uma série de comportamentos irresponsáveis que terminaram gerando esse problema que ele está, geraram o acidente e o problema que ele estava passando. E esse era o arrependimento dele. E o interessante é que quando você lê o livro, ela relata e ela vai modificando os comportamentos dela mediante a essas informações, a esses contatos que ela está tendo com os pacientes. E é importante isso, por quê? Porque, por exemplo, quando a gente pega um dos autores, outro autor, né, chamado Daniel Goleman, que ele escreveu um livro chamado... Ele escreveu vários livros, mas entre os quais Inteligência Social. Ele fala o seguinte, que os sentimentos, ele passa muito pelos olhos. Então, quando as pessoas elas estão realmente conectadas, prestando atenção umas com as outras, né, existe uma conexão emocional. Então, o que uma pessoa sente termina fazendo o mesmo sentimento, começa a aparecer na outra pessoa também. Então, Daniel Goleman cita bastante isso. Então, quando a gente começa a pensar no exemplo dessa autora, dessa cuidadora desses pacientes terminais, ela teve muita sorte. Por quê? Ela começou a modificar o comportamento dela mediante o arrependimento que aquelas pessoas tiveram. Porque naquele período final em que ela estava cuidando desse pessoal, ela, com todo o contato visual e a conexão que existiu entre eles, ela começou a sentir as dores que aquelas pessoas estavam sentindo. Ela começou a sentir o arrependimento que aquelas pessoas estavam sentindo. A partir do momento que ela sentiu isso, ela começou a modificar alguns dos seus comportamentos. E ela começou a evoluir como pessoa. É interessante o livro, porque começa a mostrar a jornada dela e ela vai evoluindo aos poucos e mudando determinados comportamentos mediante a experiências e arrependimentos que os outros estavam relatando para ela. Quando eu faço esses vídeos, geralmente eu busco inspiração em quê? Eu trago inspiração em trabalhos científicos, eu busco inspiração também em filósofos e alguns autores e também na Bíblia. São várias fontes que eu utilizo para trazer a visão dessas fontes para te ajudar nesse sentido. E muitas vezes, o que é engraçado, essas fontes elas começam a ficarem muito conectadas, as ideias são muito parecidas. Então, quando a gente fala, por exemplo, daquele livro Antes de Partir, tem gente que deu muito valor à vida profissional e ao dinheiro, e quando chegou no final, se arrependeu porque deixou de cultivar os relacionamentos. Na Bíblia, em 1 Timóteo 6,7, diz o seguinte: o que trouxemos para o mundo, nada. E o que vamos levar do mundo? Nada. Então, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Porque a gente não vai... Caixão não tem gaveta para a gente levar dinheiro. E aí,
O que a gente vai levar da vida? É a vida que a gente está levando, são os relacionamentos que a gente está cultivando, as experiências que nós estamos tendo. Inclusive, existe uma história que é muito interessante, que é a história do Baobá. Baobá, se você conhece, você lembra daquela história do Pequeno Príncipe, no planeta do Pequeno Príncipe tem uma árvore, essa árvore é justamente o Baobá. E o Baobá é uma árvore que tem muito aqui em Recife, não é uma árvore originária do Brasil, se eu não me engano é da África, e é uma árvore que vive muitos anos, então geralmente são 300 anos, 500 anos, tem a idade dessas árvores. E o que acontece? A história do Baobá, o pessoal fala o seguinte: qual é o teu Baobá? Qual é o impacto que tua vida está causando? Será que teu Baobá vai viver só durante o tempo da tua vida? Será que o teu Baobá vai passar por várias gerações? Qual é o impacto que você está proporcionando no mundo? Qual é o impacto que você está proporcionando nas pessoas que você convive? Então, qual é o teu Baobá? Quando eu lembro agora também de um filme chamado Troia, aí tem uma cena interessante que dois exércitos param um na frente do outro e eles resolvem não entrar em batalha, mas eles têm uma proposta que diz o seguinte: pegue o seu melhor guerreiro, que eu vou chamar também o meu melhor guerreiro, e eles dois vão lutar, e dependendo de quem ganhar, aí ganhou-se a guerra. E evita-se toda aquela batalha e toda aquela morte daquelas pessoas. O herói de um dos exércitos era Aquiles, e Aquiles não estava naquele momento ali no exército, junto com o exército, ele estava no acampamento. E um menino vai lá chamar Aquiles, ele chama Aquiles para poder ir para o acampamento, e na hora que Aquiles está se preparando, o menino vira para ele e disse: Aquiles, eu nunca vi um cara tão grande quanto o guerreiro que está lhe esperando lá para brigar contigo, para lutar com você. Ele é muito grande. E se eu fosse você, eu não iria para lá, porque aquele cara é muito grande. E Aquiles virou e disse: você não vai entrar para a história. O meu nome vai ser lembrado pela eternidade. E você, como escolhe não lutar essas batalhas, teu nome não vai durar na eternidade. E aí era a opção de Aquiles. No caso, ele estava falando de guerras. Mas a gente tem dentro da história pessoas que impactaram várias outras, pessoas que o Baobá delas durou muito tempo. Então avalie qual é o impacto que você está causando na vida, qual é o teu Baobá. Teu Baobá vai chegar até teus filhos, vai chegar até teus netos, vai chegar até aonde vai chegar. Pense, qual é o seu Baobá? E quando a gente começa a pensar qual é o seu Baobá, a gente pode pensar assim também: qual é a minha real motivação? Tem uma história interessante que eu já falei algumas vezes, mas é a história seguinte: tem uma rua que a rua ela está suja, a sua rua está suja. E aí, em determinado dia, você olhou aquela rua e disse: eu vou limpar essa rua. E aí pega a vassoura, vai lá limpando a rua e tal, e passa um tempão limpando a rua, mas a rua é grande e não dá para você limpar num dia só. E você espera que as pessoas reconheçam o seu esforço, espera que as pessoas te elogiem pela sua atitude de querer de estar limpando a rua. Mas só que ninguém elogiou, ninguém te elogiou nesse momento. E aí você não gostou. Como você não gostou, achou que não foi reconhecido, no dia seguinte você não foi limpar a rua. Você disse: não, eu não vou limpar a rua. Tá. E quando a gente começa a avaliar a motivação, qual era a sua motivação? Sua motivação era: eu quero limpar a rua porque eu quero uma rua limpa, ou eu quero ser reconhecido por ter limpado a rua? Se você tem como motivação eu quero limpar a rua porque eu quero a rua limpa, então você é livre, você não é escravo de ninguém, porque você só depende de você. Aquela ação, para você atingir teu objetivo, para você se tornar mais feliz, só depende de você. Você limpou a rua e pronto. Se você depende da aprovação social, está esperando o reconhecimento, então você é escravo. Você depende de outras pessoas para que você atinja o seu objetivo e fique feliz. Então, qual é a tua real motivação? Em Eclesiastes 4:4 fala: as pessoas correm muito no trabalho,
para serem mais do que os outros. Ilusão. É como correr atrás do vento. Mas também na própria Bíblia fala outra coisa. Diz o seguinte, em Coríntios 16:14, que tudo que vocês fizerem, que seja feito com amor. Então, quando a gente olha essas duas afirmações, uma fala, qual é a tua real motivação? Você está querendo ser melhor do que os outros? Né? No trabalho, você corre muito no trabalho para ser melhor do que os outros? Esse é a tua real motivação? Esse é o teu real motivo? E muitas vezes, quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente pode pensar e olhar de uma forma negativa para o trabalho, que não deve ser olhado de forma negativa. Pelo contrário, o trabalho tem que ser olhado de uma forma muito positiva, porque ele vai, além de no trabalho você contribui para a sociedade de alguma forma, ele é essencial para que você tenha bem-estar. Então, a segunda parte da Bíblia, que fala que o que você fizer, faça com amor, justamente bate também com um livro de Khalil Gibran. O livro é chamado O Profeta. É o seguinte, é um profeta que está em determinada ilha e ele passou muitos anos nessa ilha, só que não era valorizado. E aí ele resolveu sair da ilha. E quando a população de lá soube que ele estava saindo da ilha, resolveram ir encontrar com ele para poder conversar e fazer perguntas para ele sobre diversos assuntos. E uma das perguntas que foi feita foi justamente sobre o trabalho. E a visão do profeta em relação ao trabalho é que o trabalho é o amor tornado-se visível. É a forma de você expressar o amor. É quando você estiver trabalhando, quando você estiver construindo uma casa, por exemplo, que aquela casa, você construa aquela casa como se a pessoa que você mais ama fosse morar na casa. Se você está fazendo um pão, você vai fazer o pão como se a pessoa que você mais ama estivesse indo lá para comer aquele pão. E ele fala que se você não fizer com amor, aquele pão vai sair amargo, não vai ser legal para a pessoa. E a Bíblia fala sobre isso, faça com amor. O trabalho deve ser feito com amor. O que você faz tem que fazer com amor. Ainda na Bíblia, em Efésios 4:7, diz: cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com Deus. Você recebeu esses dons especiais. Esses dons você recebeu, eu recebi. É justamente para a gente usar. E se a gente usar esses dons, a gente vai se tornar mais feliz, a gente vai proporcionar também mais felicidade, mais bem-estar, trazer valor para a sociedade. E quando a gente começa a pensar nisso, tem trabalhos que são ligados à psicologia positiva que falam sobre isso. As pessoas, os pesquisadores, eles começaram a catalogar 24 forças do ser humano. Então essas 24 forças, elas foram catalogadas e foram rotuladas de tal forma que fizesse sentido aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, então que fizesse sentido em todos esses lugares. E o que eles descobriram? Que das 24 forças, tem 4, 5 forças que são as forças mais fortes em você, né? Essas forças, elas quando usadas, elas proporcionam em você mais bem-estar, mais sensação de felicidade. Então, qual é o ponto principal? É você descobrir quais são essas suas forças e começar conscientemente a utilizar essas suas forças na hora que for possível. Todo momento que for possível utilizar essas forças, você usa essas forças. Qual é o resultado disso? Primeiro, você vai aumentar teu nível de bem-estar, o nível de felicidade. Segundo, o seguinte, você vai proporcionar mais valor. Então é a história. Deus entregou dons para cada um da gente e esses dons são entregues para que a gente use. E se a gente usar de acordo com a psicologia positiva e todos os trabalhos científicos que tem nessa área, a gente vai se tornar mais feliz, a gente vai ter um bem-estar maior. Esse é um dos outros grandes pontos. Mas qual é um grande problema da sociedade hoje? Um grande problema da sociedade hoje está descrito numa frase de Carlos Drummond de Andrade, de algum tempo atrás. A frase é o seguinte: ir ao teatro é como ir à vida sem nos comprometer. Eu vou repetir. Ir ao teatro é como ir à vida sem nos comprometer. Então, quando a gente começa a pensar hoje na realidade atual,
Muitas vezes a Netflix da vida, a disponibilidade de filmes que tem por aí, a gente pode estar lá na frente do sofá, né, vendo algum tipo de filme e vivendo aquela aventura que na realidade só está lá. Você deixa de vivenciar uma aventura real sua para poder estar horas e horas na frente da televisão assistindo uma série. E aí você começa a viver um romance, um drama, uma aventura, uma batalha, que na realidade é só uma ilusão, é como você estivesse indo para a vida atrás daquela batalha, vivenciando aquelas batalhas sem se comprometer. E aí qual é o grande problema? Eu faço isso para poder descomprimir, eu chego muito cansado, eu chego muito estressado em casa e eu uso esses filmes, essa novela, para poder dar uma relaxada. Mas tudo bem, está tranquilo. Mas quanto tempo você usa para poder relaxar? Será que é 45 minutos, uma hora? Ou se você muitas vezes, você passa horas e horas ali na frente da televisão, vivendo uma aventura que na realidade você não precisa se comprometer. Se você faz isso, você deixa de utilizar os pontos fortes que foram dados para você. E se você deixa de utilizar os pontos fortes que foram dados para você, você deixa de trazer benefício para a sociedade. Se você deixa de trazer os pontos fortes que foram dados para você, você perde uma oportunidade de aumentar o teu bem-estar. E aí pense nisso, porque ainda na Bíblia tem outra parte que é interessante, que é em Lucas 6:44. Ele fala o seguinte: cada árvore é conhecida por seu fruto. Não é possível tirar uvas de pés de urtiga. Quais são os frutos que você está dando? Se você utilizar suas forças, você vai dar muitos frutos. Mas se você estiver vivendo uma aventura que não é sua, ou uma aventura que você não precisa se comprometer, aí não vai dar esses frutos que são bons para você e para as pessoas que estão convivendo contigo. Mas sabe qual é um grande problema? Um grande problema é o seguinte: muitas vezes, quando a gente tenta evoluir, a gente encontra uma resistência. Por exemplo, se eu quiser mudar meu estilo de vida e começar a fazer mais atividade física, eu vou encontrar uma resistência. Se eu quiser mudar minha alimentação para comer comida mais saudável, eu vou encontrar uma resistência. Se eu quiser escrever uma dissertação de mestrado, se for fazer um mestrado e tiver uma dissertação, eu vou encontrar uma resistência. Um artigo científico, se eu quiser tocar um projeto que é importante para mim, eu vou sentir uma resistência. Todas as vezes que é para evoluir, existe uma resistência. E é interessante que a gente saiba disso. Principalmente o seguinte: quanto mais importante é esse projeto para mim, mais resistência eu vou sentir. Isso é natural, acontece com todo mundo. E aí você pode dizer, mas por que acontece essa resistência? Bom, existem várias explicações para isso, tá? Então a gente pode ter uma explicação espiritual, a gente pode ter uma explicação fisiológica. Então o cérebro está programado para te manter vivo, e antigamente existia um déficit de alimentos e ele não quer que você comece a gastar sua energia, porque ele foi programado a poupar energia, porque não sabe quando é que você vai se alimentar novamente. Então a função dele é proteger você, é que você sobreviva. E aí toda vez que você pretende estudar, por exemplo, que gasta muita energia, ele é contra. Toda vez que você quer fazer uma atividade física, ele é contra, porque ele quer poupar a sua energia. Então ele não vai pensar no longo prazo. Ele não é comprometido com tua evolução. Eu quero que ele melhore, que ela melhore intelectualmente, que a saúde melhore e que consiga ser mais fit. Bom, ele não é comprometido com isso. Isso é uma das explicações, mas tem várias correntes que explicam isso aí. Mas o importante agora não é a explicação do porquê isso, mas o importante agora é saber que essa resistência existe. E a partir do momento que você começa a ter ciência de que essa resistência existe, você começa a se programar para vencer essa resistência. Então, toda vez que você quiser tocar um projeto, tocar algo, ou uma mudança comportamental, algo que seja importante para você, você vai sentir essa resistência. E a partir de agora, se você começa a ter noção
ter ciência de que essa resistência existe, você começa a se programar para evitar e lutar contra essa resistência. Na Bíblia também fala isso, tá? Na Bíblia, em Romanos 7:21, diz o seguinte: quando quero fazer o bem, só faço o que é mal. Então, quando ele está querendo fazer o bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, ele faz. É muito mais difícil fazer o bem. É muito mais difícil evoluir e ir para cima do que para baixo. Para baixo não tem resistência. Mas se você quer melhorar em algum aspecto, você vai encontrar essa resistência. Então, na prática é o seguinte: qual é a vida que eu vou levar? O que eu vou levar da vida? É a vida que eu vou levar. E aí, pense em definir suas metas, sua melhor meta, o melhor cenário possível. Pense nos relacionamentos que você vive. Pense em viver as suas próprias aventuras e se comprometer com elas. Vai gastar tempo no Netflix? Gaste, mas pouco. Você comece a usar as suas forças no dia a dia, se comprometa com a vida. E a partir do momento que você se compromete com a vida, você gera bem-estar para você e benefícios para a sociedade. Pense sobre isso e olhe, se você vai adotar esse tipo de mudança, você vai sentir resistência. E eu estou lhe avisando para você já se preparar para essa resistência. Espero que essas informações tenham te ajudado. Fico muito feliz com sua presença aqui e até um próximo vídeo.